A aula de hoje eu comecei perguntando para vocês aqui, did you take the quiz? Aí perguntaram qual quiz? Esse quiz aqui, esse testinho para ver qual é o estilo de aprendizagem. A Iana colocou no grupo que ela fez e sempre para ela deu que ela é sinestésica, ela concordou parcialmente. Quem mais que fez aqui? O Iago fez. Iago, qual foi o resultado? Eu poderia perguntar também, what was the result? Né, como que eu sei que é passado? Estou usando o verbo was aqui. Não estou usando o verbo did, mas isso é uma outra história. Se você quiser responder, Iago, what was the result, você pode. Mas aqui, então, Suzane, você que entrou agora, eu fiz essa pergunta, did you take the quiz? É uma frase na interrogativa que está no passado, it's in the past. Como que eu sei que está no passado? Todo mundo respondeu aqui que é por causa do did. É isso mesmo, eu sei que é no passado por causa do did. Mas daí, quando eu tenho uma pergunta no passado, eu não vou colocar o verbo no passado? Não, eu não vou colocar o verbo no passado. Ele vai ficar na forma normal dele. É o did que vai indicar que é passado. E daí a resposta para essa pergunta, did you take the quiz? Se for afirmativa, você pode falar yes, I did, or yeah, I did. Você vai usar o próprio verbo auxiliar para responder. Se for positiva também e você não quiser o verbo auxiliar, usar o verbo auxiliar, você pode responder na afirmativa. Yes, I took the quiz. Você pode até dizer quando, yesterday, ou last weekend. E aqui é importante a gente ver, então, que no caso, o take é um verbo irregular. Eu não posso falar I taked the quiz. Não existe. Então, o passado de take é took. E daí, na afirmativa, para eu dizer que eu fiz o teste, eu vou usar, aí sim, o verbo no passado. I took the quiz. Se você não fez, que é o caso da Evelyn, eu perguntei, did you take the quiz? Ela respondeu, no, I did not. Or no, I didn't take the quiz. Né? Lembrando que did not é igual didn't. E daí o verbo aqui volta na forma normal. Ele não é colocado na forma passada. Por quê? Porque eu já tenho aqui o did ou o didn't, né? Que é o que indica o passado. Então, eu não vou colocar tanto o auxiliar quanto o verbo no passado. Só o auxiliar, que no caso é o did ou o didn't, já vai indicar passado. Então, o verbo fica na forma normal. Então, Suzane entrou depois, eu vou perguntar para você, se você puder responder aí no quiz. Suzane, did you take the quiz? Enquanto a Suzane responde, o Iago respondeu que o resultado dele foi o mesmo que o da Iana, sinestésico. Você concordou? Se eu quiser perguntar se você concorda ou se você concordou, eu perguntaria assim, do you agree with the result? Então aqui eu estou perguntando se você concorda agora. Ok, Suzane, no problem. You didn't make the quiz. No problem. O Iago fez e deu que ele é sinestésico. Então eu posso perguntar, Iago, do you agree with the result? Eu sei que essa pergunta está no present porque eu estou usando o do, não o did. Se eu quisesse falar, você concordou com esse resultado, eu então usaria o did you agree with the result? Aí aqui, consequentemente, ao usar o did, eu sei que a pergunta está sendo no passado. Qual seria a resposta desse daqui? O Iago respondeu, no, ele colocou o verbo na forma negativa, né? No caso, I disagree, ele usou outro verbo.
but I will retake or redo the quiz. Ele falou no, but I will let's say retake the quiz. Olha só que interessante que o Iago está usando aqui, olha só. Ele usou o disagree para querer dizer o contrário de agree, está correto. Então, o contrário de agree é disagree. Usou ali uma regra morfológica que a gente viu sobre isso, né? E também ele poderia dizer assim, no, I don't agree. Porque I don't agree é eu não concordo. I disagree é eu discordo, ou seja, a mesma coisa. E aqui, ó, ele usou também uma outra forma do verbo take, que é o retake, que está correto também, que é bem parecido com o português, né? Que é o refazer. Então, retake é refazer. E aqui eu perguntei no presente, ele respondeu no presente, I don't agree ou I disagree, e daí ele complementou a frase aqui falando algo no futuro. Então, vamos voltar aqui àquele texto que a gente estava vendo a aula passada, que tem muitas formas de um tempo verbal aqui, que é o present continuous, correct? Que são coisas que estão acontecendo. Então, a gente explorou bastante esse texto. E daí, tem uma parte aqui nesse texto que está no futuro, que eu sei que vocês já sabem. Então, enquanto eu acho a minha setinha aqui, dê uma olhada aqui se você está vendo um verbo ou uma forma verbal que indica futuro. Acredito que vocês já tenham visto que aqui, né? Ó, a própria parte do texto aqui fala sobre cenários futuros, e daí o próprio texto aqui faz uma pergunta retórica, né? Que é essa aqui. What will the internet look like in the next 10 years? What will the internet look like in the next 10 years? Quem arrisca dizer o que essa frase, o que essa pergunta significa? A gente sabe que ela está no tempo futuro, mas o que ela está perguntando? What will the internet look like in the next 10 years? Pelo que eu entendi, ele está perguntando o que vai acontecer com a internet daqui a 10 anos, seria mais ou menos. Mais ou menos isso, sim, Duda. Por que mais ou menos? Porque não é bem o que vai acontecer. Aqui, essa expressão look like quer dizer parecer, ou como ela vai ser fisicamente, né? Então, por um lado, você está correta, a ideia é mais ou menos essa, é sobre a aparência, que o Iago colocou lá, é sobre a aparência da internet. Então, como que ela vai ser em termos físicos, em termos de look mesmo, né? Sabe quando a gente fala, ai, que look bonito que ele tem? Então, esse look like quer dizer parecer. Então, a tradução dessa pergunta é como a internet vai ser, ou qual vai ser a aparência da internet nos próximos 10 anos. Porque se você pegar 20 anos atrás, como era a internet para você entrar, as coisas que tinham, era muito mais texto, não tinha tanta imagem, não tinha tanto vídeo, a gente sabe que, assim como um bebê, né, a internet está... O que é esse verbo aqui mesmo que a gente explorou a aula passada? A internet está sempre evolving. The internet is evolving. Se vocês lembram, a gente analisou o texto e descobriu sozinho que quer dizer evoluir, né? Evolve, evoluir. Então, como a internet está evoluindo, a gente consegue analisar como ela era antes, como era agora. E você pode explorar ou especular sobre como ela será no futuro. Então, como ela vai continuar evoluindo, né? Então, a gente vai...
Eu só entendi uma parte da frase. Eu entendi algumas partes da frase, daí eu deduzi. Eu entendi o what, que era pergunta, que era explicando. Viu? Tá bem de entender o que você está falando. É que eu tô falando baixo. Mas assim, é que eu entendi algumas partes, e aí eu entendi só o what, que era pergunta, e a internet, e os next, que era tipo algumas partes do texto, e aí eu deduzi que seria isso. Ser like era gostar. Ah, então. Essa estratégia de você ver o que você entende e tentar entender ali o que está sendo dito é ótima. Muitas vezes ela funciona, outras vezes ela não funciona, porque você, por exemplo, pode não saber que o like, o look like, é uma expressão que não tem nada a ver com gostar. Então, o like também pode ser uma preposição. Ou o like pode fazer parte dessa expressão, to look like, que quer dizer se parecer. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem uma foto dos meus sobrinhos. Deixa eu mostrar aqui. Não sei quem falou para mim outro dia. Vocês estão vendo aqui a foto? Ah, tô. Essas são as minhas sobrinhas e esse é o meu sobrinho. Eu pus aqui a foto brincando com eles. Mas outro dia alguém falou aqui que o meu sobrinho, o nome dele é Theo, falou: Nossa, como ele se parece com você, Denilson. Ele não é meu filho, ele é meu sobrinho. E em inglês, a pessoa diria assim: Nossa, Denilson, Theo looks like you. Então, esse look like quer dizer, ele tem uma aparência semelhante à sua, ele se parece com você. Então, esse exemplo foi interessante para você ver que às vezes você sabe o significado de uma palavra, like, que quer dizer gostar, porque quer dizer gostar mesmo, né? Eu posso dizer assim, Theo likes to play with cars. Então, esse likes aqui quer dizer gostar mesmo. Mas na expressão look like, não. Quer dizer se parece. E como que você aprende isso? Estudando. Ou a própria vida vai ensinando. Então, se eu colocar aqui like no dicionário de inglês, a primeira... Tá vendo que tem um like 1 aqui? Então, o like é uma preposição que quer dizer ter as mesmas características ou ser similar a algo. Então, por exemplo, aqui nessa frase, they were like brothers, quer dizer, eles eram como irmãos. Então, o like quer dizer como. Em muitos contextos, o like quer dizer como. Ele pode ser... O like é uma palavra muito louca. Olha só. Esse número 1 pode ser uma preposição, pode ser uma conjunção, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser um verbo. Olha que coisa louca. E se você continua analisando, você vai ver que o like 2, aí sim é um verbo que quer dizer gostar, ok? E pode ser também um substantivo, que são gostos, né? My likes, os seus gostos e as coisas que você gosta ou as coisas que você não gosta. Então, olha só quanta coisa que o like pode ser. Tudo isso para mostrar para você que quanto mais conhecimento a gente tiver sobre o vocabulário e a gramática do idioma, mais a gente, mais precisamente a gente vai conseguir compreender os textos que a gente lê. Então, quando você vê aqui, você fala like, será que é gostar? O que a internet vai gostar? Como...
Então, às vezes, o seu conhecimento vai fazer com que você não entenda muito bem o que está querendo dizer. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que desconfiar e falar, acho que esse like aqui não tem nada a ver com gostar. E daí, se você estiver estudando, você pode ir num dicionário e ver o que like quer dizer, ou o que look like quer dizer, e daí você aprendeu uma coisa nova. No caso aqui, eu expliquei para vocês o que o look like quer dizer. Então, como que a internet vai se parecer daqui 10 anos. E eu gostaria de continuar aqui para o terceiro texto, que foi isso que a gente fez aqui, ó. Vá mais uma vez ao texto 2 e encontre nele uma palavra que indica o futuro, que nós já vimos lá, que é o will, né? E daí agora a gente vai para o terceiro texto aqui, antes da gente partir para os textos de vestibular. E o terceiro texto desse mesmo site que a gente vem explorando é History of the Internet Society. Só ao ler o título e mais nada, o que você acha que a maior parte dos verbos aqui nesse texto vão estar? No presente, no passado ou no futuro? Uma pergunta tonta, né? Por que é uma pergunta tonta? Porque quando a gente fala em history, a gente imediatamente pensa em fatos ou situações passadas, né? Então, muitas vezes ao ler o texto, desculpa, o título do texto, a gente já vai ter ali na nossa cabeça, é algo no passado. Assim como quando a gente pegou o texto aqui do DNA, a gente viu fortune telling, a gente viu will, a gente já imaginou que seriam coisas relacionadas a situações passadas. Então, esse é o texto 3, e, como eu disse, é bem possível que haja mais situações ou fatos passados nesse texto. Mas, quando a gente fala de história, a gente também pode falar ou comparar com as coisas no presente. Ou a gente pode falar de um fato ou de uma ação passada que tem um impacto ou um resultado no momento presente. Então, tendo isso em mente, né, que quando a gente fala de história, a gente pode ter ideias passadas, mas a gente também pode ter coisas ou situações presentes que são resultados de ações passadas, vamos ler o texto. E eu gostaria que, ao final do texto, ou durante a leitura, vocês, além de tentar entender o que o texto está dizendo, identificar 3 verbos que estão na forma do simple past. Vamos lá? Então, um texto sobre a história, um texto curtinho sobre a história da internet. Você pode ir anotando aí pelo menos 3 verbos que estão no simple past. Vou dar aí 2 minutos para vocês lerem. Se quiserem ir colocando no chat, não tem problema. Quarenta segundos.
Já temos algumas sugestões aqui. Se você não terminou ainda, eu vou colocando aqui o que já falaram. Ah, legal que vocês mesmos, que vocês podem ver aqui o que as pessoas estão colocando, né? E no próprio chat, peraí. Olha lá, já deu os 2 minutos. Vamos ver aqui as sugestões. Helped, eu já marquei ali. A Duda colocou, teve gente que colocou aqui wanted, o José colocou wanted e helped. Deixa eu ver o have aqui, onde está aqui? Have. Era para ter marcado que sabe ou que não sabe? Não, era para ter marcado pelo menos 3 verbos que você acha, ou tem certeza, que estão no simple past. Ah, tá. Que falaram que é o passado simples, né? Teve gente que falou... Alguém falou participated? Não, ninguém falou participated. Falou supported. Cadê o supported? Gente, como eu tô cego. Deixa eu ver aqui enquanto... founded. Que mais? Cadê o... Gente, eu não tô achando o supported. Am I... Aqui, ó. Has been. Teve gente que falou has been. Muito interessante. Eu já vou adiantando que tem coisas aqui que não estão no simple past. Eu até falei uma aqui que ninguém falou, né? Participated. Participated está. Ó, os que tiverem correto, eu vou colocar em verde. Então, o founded, sim, é um verbo no passado. Qual é o presente desse verbo? Ou a forma normal desse verbo? É o verbo to? To found. Isso daqui pode confundir algumas pessoas. Então, o verbo to found quer dizer... isso mesmo aqui que a Evelyn colocou, to found, quer dizer fundar, ok? O participated, corretamente, eu já tinha falado, né? Está no simple past. Wanted está no simple past. Agora aqui o helped, você tem que ver um pouquinho aqui o que veio antes dele. No caso... tem um verbo auxiliar muito usado para formar um outro tempo verbal que não é o simple past, que é o present perfect. Então, na verdade, esse helped, apesar de terminar com ed, que é uma terminação, interessante aqui a gente vê o founded termina com ed, o participated termina com ed, o wanted termina com ed, e eu falei para vocês que corretamente eles são verbos no simple past. Agora, o helped, ele termina com ed, mas quando eu analiso a sentença, eu vejo que tem um has aqui antes, e devido a isso, eu digo que não, esse verbo não está no simple past. A mesma coisa aqui com o have. Se eu tivesse só o verbo have, não estaria no passado, né? O verbo to have, o passado é had. Ele é um verbo irregular. Aqui o passado, como a gente está vendo ali, é founded, é um verbo regular. Olha um outro exemplo aqui de um verbo irregular. To find, que quer dizer encontrar, o passado é found. É isso que às vezes confunde a gente. O found é encontrei, encontrou, encontrava, mas ele também é um verbo no presente, to found, que daí ele é um verbo regular,
que daí você coloca o ed para querer dizer fundou ou fundaram. Então, aqui está sendo usado dessa forma, aqui o fundaram, né? Que falam que eles são os pais da internet, esses dois caras aqui, o Vant e o Bob. E então, quem propôs que o have era um verbo que está no simple past, errou. Porque se fosse o had, poderia ser no simple past, mas não necessariamente. A gente já vai ver isso. Então, aqui o have found, ele está no present perfect. E a mesma coisa aqui, ó, com o supported. Alguém falou supported, ele tem o ed, mas no contexto, olha como tem o have aqui. Então, nesse caso, ele não seria um verbo no simple past. Ele seria um verbo no present perfect, que é um outro tempo verbal. Aqui, alguém propôs que o has been está no simple past. Está errado. Você tem que analisar aqui o contexto e ver que aqui é has been working. São 3 verbos juntos. 2 deles são verbos auxiliares, o have e o been, e um verbo normal no ing. Esse daqui é um outro tempo verbal que não é nem o simple past, nem o present perfect. Ele é o present perfect continuous. Então, olha que interessante, né? A gente achou que a maior parte dos verbos aqui seriam no simple past. Mas, eu vou colocar aqui um outro, ó. Deixa eu ver se tem mais algum verbo. Has helped. Interessante que aqui o que está em verde está no simple past. Aqui o que está em vermelho está no present perfect. E aqui o que está em amarelo está no present perfect continuous. Então quer dizer que aqui eu tenho outros tempos verbais. E se numa língua existe uma outra forma, no caso aqui do helped, existe uma outra forma que é o has helped, quer dizer que tem um outro significado. Quer dizer que tem alguma coisa no has helped que é diferente do helped. E a gente vai tentar começar a entender isso agora. Então, vamos voltar aqui no texto em português e ver o que o texto aqui diz para a gente. Então, ó, você deve ter reparado que esses 3 verbos no simple past se encontram no primeiro parágrafo, que é isso mesmo que eu pus em verde aqui, ó. Então, o primeiro parágrafo contém esses 3 verbos que vocês indicaram, exceto o participated, né, que estão no simple past. Então, vamos ver. Você pode estar se perguntando se os verbos helped, found e supported do segundo parágrafo também não estão no passado. Então, vocês não se perguntaram, mas vocês acharam que eles estavam. Mas a resposta é que não. Como eu já disse para vocês, eles não estão no simple past. Pois, olha, isso aqui é importante, eles vêm antecedidos de um verbo auxiliar, ou o has ou o have. Né? O has, se eu estou falando de he, she, it, ou o have, se eu estou falando de I, you or they. No presente, então esses verbos has e have, eles estão antes dos verbos, estão no presente. E isso indica que esses verbos estão num outro tempo verbal que é o present perfect, que eu acabei de falar para vocês e que eu acredito que vocês já tenham estudado na escola. E é importante a gente lembrar que o significado desse verbo, o significado dos verbos no present perfect, eles são levemente diferentes, né? Os significados do present perfect são levemente diferentes dos verbos no simple past. E vamos ver o que eu digo aqui, ó. Eles indicam uma ação passada ou uma situação passada que tem um resultado presente. Então, quando eu falo present perfect,
Perfect quer dizer algo passado. Present quer dizer algo presente. Então, a ideia do present perfect é uma ideia que engloba tanto o passado quanto o presente. Mas você fala, nossa, como assim? Uma ideia que engloba tanto o passado quanto o presente? Sim. Vamos ver aqui o exemplo, um exemplo do texto. Quando o texto diz: For more than 20 years, the internet has helped inform. Nananana. Vamos ver a frase inteira aqui, ó. For more than 20 years, the internet has helped inform and create the history of the internet. Então, eu estou falando para vocês que esse has helped está no present perfect e que ele tem uma relação com o presente e com o passado. O que isso quer dizer? Quer dizer que há 20 anos, ou 20 anos atrás, quando a internet surgiu, um pouquinho mais, essa Internet Society, né, surgiu há 20 anos atrás, ela ajudava, né, help é ajudar, como vocês sabem, ela ajudava a informar e a criar a história da internet. Mas não é que ela parou de ajudar a informar e a criar a história da internet. Ela ainda continua ajudando a criar e a informar sobre a história da internet. Então, a ideia que eu tenho é que há 20 anos a Internet Society começou a ajudar a internet e ainda no presente continua. Então, é essa ideia que quer dizer que a Internet Society ajudou e ainda ajuda a informar as pessoas sobre a internet. Então, nesse caso, se eu fosse traduzir, eu traduziria mais ou menos ao pé da letra, que quer dizer tem ajudado. Então, há mais de 20 anos, a Internet Society tem ajudado a informar as pessoas sobre a internet. Então, em alguns momentos, essa expressão em português tem feito tal coisa é uma boa tradução para o present perfect. Porque se eu falo assim, eu tenho estudado bastante, é diferente de eu estudei bastante. Como que você explica para alguém essa diferença de eu estudei bastante e eu tenho estudado bastante? É bem semelhante à diferença em inglês que eu coloco lá. I studied a lot. Eu estudei bastante. Não sei, não estou falando nada se agora eu estou estudando ou se eu não estou. Não estou falando nada. Só estou falando de algo que eu fiz. Estudei. Se eu falo I have studied a lot, ou eu tenho estudado bastante, parece que ao colocar eu tenho estudado em português, ou I have studied a lot em inglês, parece que eu trago um pouco dessa ideia que eu ainda continuo estudando, ou que as coisas que eu estudei parece que ainda estão na minha cabeça, ou estão frescas na minha cabeça. Ok? Professor, e Isso. se eu quisesse falar eu estou estudando, aí em vez do have eu colocaria o verbo to be. Eu estou estudando bastante, eu colocaria o verbo to be, que é I am, mas aí eu não falaria studied, né? Eu colocaria o ing, studying. I am studying a lot. Ok? Boa pergunta. E daí você estaria falando mais sobre. Você estaria, tipo, alongando a ideia do que você está fazendo no presente, estudando. Quando você fala I have studied a lot, pode ser que agora você não tem que você não está estudando, mas você estudou e alguma coisa agora tem um efeito, né? Isso que você estudou está na sua cabeça, ou você está sabendo sobre aquilo.
toda vez que eu falo, uso o verbo no present perfect, alguma relação com o presente tem que ter. Como é um verbo que tem vários outros significados, eu recomendo que vocês, inicialmente, se vocês querem algo básico, eu mandei no grupo essa semana esse PDF aqui com os tempos verbais em inglês. Eu não lembrava se eu tinha mandado antes ou não, mas não tem problema. Se eu tinha ou não, não importa. O que importa é que se você quiser baixar ele lá pelo WhatsApp, você pode lê-lo aqui. Então, você vai ver que aqui vai ter vários verbos que a gente já estudou, não de maneira super profunda, mas a gente... hoje a gente falou sobre a negativa e a interrogativa, né? Bem superficialmente, dos verbos no presente. A gente falou sobre o present continuous ou present progressive, que é esse exemplo que a Iana perguntou. Se eu quiser falar que eu estou estudando, eu vou ter que colocar o verbo to be. Então, às vezes, a gente dá uma estudada e uma revisada além da aula, ajuda, porque tem um material que vai explicar de um jeito mais colorido ou até mais bonito do que eu expliquei para vocês. E isso vai ajudar ainda mais vocês a gravarem, a estudarem os tempos verbais. Então, eu recomendo que você dê uma olhada nesse tipo de material. Então, a gente já viu isso daqui, do present continuous. A gente viu um pouquinho e vai ver um pouquinho ainda sobre o futuro, do will. Então, vale a pena você dar uma olhada aqui também, que a gente até viu o going to, né? I'm going to do this, I'm going to do that. A gente viu o simple past, também agora a gente deu várias olhadinhas aí em verbos no passado. Hoje eu comecei a aula falando aqui, né, da pergunta, né, did you talk, didn't see, e da negativa. Então, esse material, ele é bem curtinho, ele só traz, assim, superficialmente, uma breve explicação dos tempos verbais, mas ele serve para instigar você a procurar mais. Ele traz também aqui o past continuous, que a gente já viu, que eu já perguntei para vocês na aula passada, né? O que vocês estavam fazendo? Então, ele vai trazer aqui como que você forma esse tempo verbal e vai trazer alguns exemplos. E o que a gente está vendo hoje, né, começando a ver hoje, é isso aqui do present perfect. E vamos ler junto aqui o que esse guia fala sobre o present perfect. Ele fala assim, não é à toa que quem aprende inglês pode achar esse tempo verbal difícil, ao menos no começo. Às vezes a gente acha que ele é difícil e ele pode ser um pouco mesmo, porque ele não tem necessariamente um equivalente em português. Nesse exemplo que eu dei, de I have studied, quando eu falo eu tenho estudado, é um exemplo bastante semelhante, que dá certo eu traduzir have studied, tenho estudado. Have é o verbo ter, studied é estudado, nesse caso. Então, nesse caso dá. Mas, vou ver aqui, a gente vai ver aqui junto, que muitas vezes não dá para traduzir ao pé da letra com o verbo ter, que vai ficar uma coisa horrível. Então, não se preocupe, que pode ser um pouco difícil. Você tem que praticar um pouco e ver vários exemplos, tanto em textos de vestibular quanto em não de vestibular, e você vai ver que dá para entender o que ele quer dizer. Então, eu vou formar aqui o present perfect com o sujeito, o verbo have ou has, né, que eu mostrei aqui, eu tenho, no caso, the Internet Society é o sujeito, e daí o has, helped, né? Internet Society é it, porque é uma coisa, é uma sociedade, então eu vou falar o has. E aqui, os pilares, eu estou falando dos pilares, que são eles, então eu não vou colocar has, porque o has é só para he, she e it. Se eu tiver o they, no caso aqui os pilares, eu vou ter que colocar o have found. E aqui lembrando que esse found é do verbo find, não do verbo found, ok? E o verbo no particípio, isso daqui é importante.
A gente lembrar que quando eu vou formar o present perfect, eu vou ter necessariamente ou o have ou o has, dependendo se é do sujeito, e eu vou ter o verbo no particípio passado, ou seja, na terceira coluna. Nesses exemplos que eu tenho aqui, olha que interessante, o help, o found e o support. O help e o found e o find são verbos... não, o help e o support são verbos regulares. O find é irregular, mas ele tem a mesma forma na segunda e na terceira coluna. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Se eu fosse falar assim, ó. O verbo take, que tem 3 formas diferentes. Então, se eu fosse falar no passado, eu falaria I took the quiz, né? Eu fiz o quiz no passado. Ou, se eu fosse falar no present perfect, eu falaria I have. Eu não poderia falar took, porque o took é na segunda coluna, é o simple past. Eu falaria taken. Então, ele muda. Aqui eu falaria I have taken the quiz. Olha só como mudou. Então, é isso daqui que ele quer dizer quando ele diz que é o verbo no particípio. É que, às vezes, o particípio coincide com o passado. É isso também que, às vezes, confunde a gente. Deixa eu ver aqui. Tabela... Tempos verbais? Não, tabela... Como que eu coloco aqui? Verbos irregulares. Vamos ver. Só para ilustrar aqui para vocês. Vamos ver uma imagem, a gente já abre ela aqui. E rega uma que seja mais fácil de ver. Vamos ver se essa daqui é fácil de ver. Horrível de ver. Eu já vou abrir maior aqui para vocês. Espera aí. Será que está muito ruim? Vou pôr aqui na minha área de trabalho. E abrir. Horrível! Olha que coisa ridícula. Não, vamos ver uma outra que esteja numa qualidade melhor, só para ilustrar para vocês. Que coisa! Devia já ter preparado antes uma tabelinha bonita. Por favor, abra a tabela. Abra a tabela. Olha só, deixa eu ver se tem alguns exemplos. Olha que ridículo. Aqui tem os verbos, todos esses verbos, tá vendo? Que todos terminam, tanto no simple past quanto no past participle, todos terminam com ed. Ou seja, são todos verbos regulares. Eu pesquisei como verbos irregulares. Que nervo. Deixa eu ver. Gente, não consigo encontrar uma tabelinha. Aqui são verbos irregulares. Por que eu quero mostrar essa tabelinha? Ai, gente, não é possível que eu não consigo achar uma imagem dos verbos irregulares em inglês. Vamos ver aqui. Vou procurar de outra forma. Vamos ver se vai me mostrar uma tabela que não seja em imagem, que eu consiga ampliar para vocês verem bem. Aqui, vamos ampliar, então. Pronto. Perfeito. Então, existem muitos verbos irregulares em inglês, no sentido de que você não pode colocar o ed para ele ficar no passado. Então, eles mudam a forma, olha só. Então, quando você vai usar no simple past, você tem que usar os verbos dessa segunda coluna, como vocês já sabem. Quando você vai usar o present perfect, você tem que usar a forma da terceira coluna, que é o particípio passado. E quando você começa a analisar, você vê que às vezes a forma do simple past é a mesma forma do present perfect ou do past perfect. Às vezes você tem a mesma forma
nas três colunas. Às vezes você tem uma forma no simple past e uma forma no particípio passado que é igual à do verbo no presente. Às vezes você tem formas diferentes que acontece só uma coisinha diferente aqui. Então, a gente tem que prestar atenção que quando o verbo é regular, como help, por exemplo, por isso que eu falei, a gente tem que ver aqui o que veio antes, porque se o verbo has veio antes, quer dizer que esse verbo não está no simple past, quer dizer que ele está no particípio passado, porque os verbos regulares, tanto na segunda coluna quanto na terceira coluna, vão ser iguais, vão ser com o ed no final, ok? Então, que é o caso aqui do help, que é o caso do supported. Então, voltando aqui, né, eu parei para falar por causa do particípio passado aqui. Eu queria mostrar alguns exemplos para vocês aqui desse material que mostram que a tradução ao pé da letra não funciona muito bem nesse caso. Olha só. Quando eu falo em inglês, I have lived here since I was 10 years old. Fica estranho falar, a gente não falaria em português, eu tenho morado aqui desde que eu tenho 10 anos, desde os 10 anos de idade. A gente fala, eu moro aqui desde os 10 anos. Então, às vezes, a ideia do present perfect vai ser traduzida, ou a melhor forma de se expressar essa ideia em inglês, em português, seria no presente. Eu vou acrescentar aqui uma coisa que é errada, vou até pôr em vermelho, porque você pode me perguntar assim, tá, Denilson, mas por que eu não estou usando o simple present, então, aqui? E daí é uma coisa que complica, porque eu não posso falar em inglês I live here since I was 10 years old. Está errado eu dizer I live here since I was 10 years old. Aí você pergunta, mas por quê? Se eu estou falando que eu moro, aqui, que é o presente, por que eu sou obrigado a usar o present perfect? I have lived. Eu não estou entendendo. É isso que confunde a gente. Nesse caso, eu sou obrigado a usar o present perfect, nesse caso, por quê? Porque eu não estou falando simplesmente de algo no presente. Eu estou falando de algo no presente, mas que inclui o passado. Como assim inclui o passado? Quando aqui eu estou falando que é o presente, now, que é agora. Se eu falo I live here, eu moro aqui, não tem problema. I live in Campinas, não tem problema. Se eu indico na frase um limite, ou se eu expresso quando eu comecei a morar, no caso aqui eu comecei a morar no passado e eu ainda moro, ou seja, se eu coloco alguma coisa na frase, aqui no caso, nesse exemplo, a coisa que eu estou colocando na frase é since I was 10 years old, ou seja, eu estou estabelecendo aqui que eu comecei a morar quando eu tinha 10 anos, e eu venho morando, e ainda moro, e provavelmente continuarei morando. Então, eu estou incluindo o passado e estou incluindo o presente. Quando eu tenho esse tipo de situação, eu não vou poder usar o presente. Eu vou ter que usar o present perfect, que é esse tempo verbal que indica uma coisa passada, uma situação passada
ou uma situação presente que tem uma relação com o passado. Ok? Eu vou colocar aqui como estava em vermelho, eu não vou colocar, eu vou colocar como errado aqui. Será que eu consigo? Não, não consigo. Então eu vou fazer assim. Vou colocar aqui riscado para dizer que é errado eu dizer assim. Outro exemplo aqui. Então, algo que começou no passado e ainda é verdade, é uma das ideias do Present Perfect. Então, comecei a morar quando eu tinha 10 anos e até hoje eu moro. Não vou poder usar somente o Simple Present. Ou eu também posso usar o Present Perfect para falar de algo que começou no passado e ainda não terminou, conforme a gente esperava que tivesse terminado. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ela ainda não achou o cartão, quer dizer que alguma coisa que ela fez ou não fez lá, mas tem uma relação com o presente, que é que no presente ela ainda não está com o cartão dela que ela perdeu. Então, eu diria que she still hasn't found her card. Aí você fala, tá, mas ela não encontrou, aqui é no passado. Eu não posso simplesmente dizer o verbo no passado simples, que é a ideia de quando eu falo um verbo, por exemplo, she didn't find her card. Eu posso, mas quando eu falo she didn't find her card, eu estou falando que ela simplesmente não achou. Não estou falando nada que ela ainda está procurando, que ela ainda está precisando do cartão, de alguma forma. Então, aqui, she didn't find her car, é correto. Agora, se eu colocar esse still aqui, que ela é ainda, aí fica estranho. Então, esse still aqui, que quer dizer ainda, quer dizer que tem uma expectativa que ela encontre o cartão ainda. Então, a ideia é que eu estou falando alguma coisa relacionada ao presente, que tem a ver com o passado, que ela está procurando ou procurou, mas ela ainda não achou. E o Iago perguntou se o still tem a ver com o yet. Tem. Então aqui, se eu colocar o still, quer dizer que eu estou falando ainda. Quando eu falo esse ainda, quer dizer que tem uma relação com o presente. E daí, por isso, eu sou obrigado, então, a usar o present perfect, que aqui no caso está na negativa. Has mais o not, e daí o verbo tem que mudar também para a terceira coluna. Então, she still hasn't found her card. O Iago perguntou se o still é parecido com o yet. Sim, é o mesmo significado de ainda, é só que eu colocaria no final. A diferença é essa, ó. She hasn't found her card yet. Então, quando eu coloco yet, quando eu coloco still, quer dizer que tem uma expectativa presente. E nesses casos, na maioria das vezes, você vai ter que usar o present perfect, porque eu estou estabelecendo uma relação com o presente quando eu coloco o yet ou o still. Da mesma forma que o since, que eu estou falando desde, né? Quando eu coloco esse desde, mesmo que seja uma coisa que é verdadeira no presente, quando eu falo desde, eu estou estabelecendo uma relação com o passado. E daí é por isso que eu tenho que usar o present perfect. E ele coloca mais um exemplo aqui de mais um uso do present perfect. A gente usa quando a gente fala de processos que acontecem com o decorrer do tempo e cujo efeito pode ser sentido hoje. Olha só, decorrer do tempo quer dizer que tem alguma coisa a ver com o passado e que tem uma relação com o hoje, com o presente. E daí ele dá um exemplo aqui, ó. I have had 7 meetings this week.
E a tradução é: eu tive 7 reuniões esta semana. E daí você pergunta, mas Denilson, esse tive não é o simple past? Então por que eu não posso dizer algo tipo simplesmente no passado, I had 7 meetings this week? Eu posso dizer I had 7 meetings this week. Mas quando eu falo essa frase I had 7 meetings this week, eu só tô falando do passado e eu já tô considerando que essa semana acabou. Isso é muito louco. Então, se para mim hoje é o último dia da semana, eu não tenho mais reunião hoje, e eu quero falar dessa semana que passou, eu vou falar I had 7 meetings this week. Se a semana ainda está acontecendo e pode ser que ainda eu tenha mais reuniões essa semana, aí eu vou usar I have had 7 meetings this week. Ou seja, eu tô cansado, ou eu tô mostrando para você que de quando a semana começou até agora, eu tive 7 reuniões. E uma observação: o fato de eu ter usado o present perfect nesse exemplo indica que esse processo ainda não terminou. Então é isso que eu tinha explicado, né? Não é que não terminou, é que eu estou indicando para a pessoa que está lendo o que eu estou escrevendo, ou ouvindo o que eu estou falando, que para mim isso não terminou ainda. Ou seja, que eu provavelmente ainda vou ter mais reuniões antes da semana acabar, ou seja, a semana está rolando ainda, a ideia é presente. Mas é a ideia presente da semana que está rolando, mas eu estou falando de coisas que aconteceram. E é nesse caso, coisa que aconteceu, mas que tem uma relação com o que ainda está rolando, eu vou usar o present perfect. Se essas minhas explicações deixaram você mais confuso do que esclarecido, não se preocupe. Aos poucos você vai entendendo mais. Tem mais algumas ideias aqui sobre o Present Perfect que eu gostaria de ver com você. Então, ó, tem aqui algo que aconteceu no passado e ainda é verdade. Ou algo que começou no passado e ainda não terminou como a gente esperava. Ou coisas que acontecem no decorrer do tempo e que o efeito pode ser sentido hoje. Ou também eu vou usar o Present Perfect quando eu vou falar de algo que já aconteceu, mas não importa quando. Se os efeitos ainda podem ser sentidos, podem ser sentidos, ou o fato foi muito marcante, ou seja, ele está na minha memória, ele está na minha vida de alguma forma ainda, eu vou usar o present perfect desde que você não dê datas exatas. Isso daqui é muito importante. Então, quando eu falo assim, no exemplo que ele deu aqui, My family has been to London, eu estou querendo dizer que a minha família já esteve em Londres uma vez na vida, não importa quando. Mas eu estou falando que o fato de eles já terem estado lá em Londres é uma experiência que eles possuem no presente. Essa é uma das ideias um pouco difíceis de entender do present perfect. Para falar de uma experiência. Então, por exemplo, quando eu falo assim para vocês, I have eaten sushi, o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu já comi sushi alguma vez na minha vida, que é diferente de então, I have eaten, né? Eu estou usando o present perfect aqui. Agora, o que ele disse lá, desde que você pode usar o present perfect desde que não haja uma data especificada, é porque se eu falar assim, se eu colocar uma data específica no passado, aqui no caso domingo passado,
quer dizer que é importante para eu dizer para quem está ouvindo ou para quem está lendo que isso aconteceu no domingo passado. Então, quer dizer que eu estou falando só de uma coisa passada. Por causa disso, daí eu não vou usar o present perfect, porque o present perfect ele vai ter alguma relação com o presente na ideia que eu estou querendo passar. Então, nesse caso, está errado falar I have eaten sushi last Sunday. Eu teria que usar simplesmente o verbo no simple past. E quem coloca aí no chat qual é a forma do verbo eat? O verbo eat é irregular. Ele, no presente, é eat, no passado, vocês vão me dizer, e no particípio passado é o eaten. Qual é essa forma aqui, da coluna do meio? Vamos ver se aqui tem. Alguém achou aqui? A pronúncia é ate. Não se preocupe, viu, Duda, porque a pronúncia do inglês é uma coisa lazarenta mesmo. Nunca dá para saber como a gente pronuncia. Então é to eat, ate, eaten. Então aqui é o simple past. Se eu estou especificando uma coisa no passado, não vou usar o present perfect, porque o present perfect vai ter uma relação com o presente. Então, aqui, se eu quero falar que foi alguma coisa que eu fiz domingo passado, eu vou ter que usar o simple past, ou seja, I ate sushi last Sunday. Se eu quiser perguntar para você se você tem a experiência de alguma vez na vida ter comido sushi, eu não vou perguntar, did you eat sushi? Porque daí, se eu perguntar aqui, tipo, did you eat sushi? Se eu usar o simple past, a pessoa vai falar assim, tá, quando? Do nada, se eu perguntar do nada, did you eat sushi? A pessoa vai falar, tá, como assim, ontem, antes de ontem? A pessoa vai querer saber o quando você está perguntando se ela comeu ou não. Por quê? Porque o did tem a ver com essa coisa de ser só passado. Se eu quiser saber se a pessoa tem a experiência, se alguma vez na vida ela comeu, aí eu vou usar o present perfect. Então, eu vou dizer o have you eaten sushi? Aí a pessoa vai falar, oh yes, I have eaten sushi many times. Ou no, I have never eaten sushi. Só que interessante, só de você, numa pergunta, mudar o tempo verbal, você vai permitir com que a pessoa entenda uma coisa ou outra, ou você vai confundir ou não confundir a pessoa para quem você está perguntando isso. Então, quando a gente estuda os tempos verbais, é importante a gente estudar essa coisa da ideia ou do significado que os verbos trazem. E, além disso, desses pequenos detalhes, como se eu especifico o quando alguma coisa aconteceu, eu vou ser obrigado a usar apenas o simple past. Se eu não especifico ou se eu uso uma expressão, por exemplo, que indica uma relação com o presente e com o passado, eu vou usar o present perfect. Então, aqui, ó, o for 7 years, quando eu coloco assim, ó, I have worked at Insignia for 7 years, você imediatamente aqui já sabe que eu trabalho nessa empresa e você sabe o ano em que eu comecei. Como que eu posso saber isso? Porque aqui o have worked tem que ter alguma relação com o presente. E esse for 7 years, né, há 7 anos, eu estou também
estabelecendo uma relação com o passado, que é o quê? Que é assim, ó. I started working at Insignia in 2013 and I still work there. Então, o significado dessa frase, I have worked at Insignia for 7 years, quer dizer o quê? Que eu comecei a trabalhar há 7 anos, ou seja, em 2013, e que eu ainda trabalho. Olha só que interessante, aqui eu tenho uma coisa passada e uma coisa presente. Eu ainda trabalho. Então, nas situações em que eu tenho essa ideia de algo que começou aqui no caso no passado e ainda continua até o presente, eu vou usar o present perfect. E daí, em português, fica estranho, eu acho, dizer eu tenho trabalhado na Insignia há 7 anos. Eu posso dizer, mas eu diria em português, eu trabalho na Insignia há 7 anos, que em inglês, se eu for usar o eu trabalho, está errado. Eu não posso dizer gramaticalmente em inglês, essa frase está errada. Eu não posso dizer I work at Insignia for 7 years. Por quê? Porque quando eu coloco for 7 years, eu estou falando algo no passado. E quando eu falo I work, que eu ainda trabalho, eu estou falando do presente. Então eu não posso usar só o presente, eu tenho que usar o present perfect. Ah, mas então, e se eu falar que eu trabalho? I work at Insignia. Ponto. I work at Insignia. Se eu falar since 2013, desde 2013, já estou colocando uma ideia que tem a ver com o passado e daí o verbo estaria errado. O tempo verbal, né? O verbo é o mesmo, mas daí o tempo verbal seria que ser I have worked. A ideia é essa. E tem algumas outras explicaçõezinhas. Olha aqui, isso daqui eu já expliquei para você. My family has been to London. Então, já esteve em alguma vez e a família tem essa experiência no presente. Se eu coloco aqui in 2005, se eu especifico quando, eu tenho que usar o simple past, aqui traveled. Ou eu posso até falar aqui o simple past do verbo to be, que é was. Então, my family was in London. Teria que ser in London, not on. Was in London in 2005. In 2005. Tá? Mas aqui é o simple past. E daí, para terminar essa parte desse guia dos tempos verbais, ele diz assim, ó, não use o tempo present perfect com ações definidas e pontuais, como nascer e morrer. Então, they have lived a long, happy life. Eles viveram uma vida longa e feliz. Mas, se eu fosse falar que eles nasceram, que uma pessoa nasceu, eu não vou falar has been born, eu vou falar was born. Ok? Aqui é só um pequeno detalhe que, por enquanto, não vale muito a pena a gente focar. O legal desse guia aqui é que ele também traz algo semelhante com mais exemplos, né? Algo semelhante àquela tabelinha que a gente começou a estudar, né? Ó, que tem a ver com os tempos verbais, só que aqui ele dá mais exemplos. Então, aconselho vocês a darem uma olhada aqui.
Você pode falar, nossa, teacher, que coisa complicada, não estou entendendo nada. Não tem problema, no começo pode ser um pouco confuso, mas depois, conforme você vai estudando, as coisas vão ficando um pouco mais claras. Aí, para terminar essa... vamos só ver aqui então, o que quer dizer aqui? Have found expression in initiatives that have helped to connect the world and have supported the development of fundamental internet technology. O texto, nesse segundo parágrafo, está usando os verbos no present perfect, porque ele está querendo dizer que tudo que foi feito ainda está sendo feito. Então, a Internet Society, né, essa organização, ajudou e ainda ajuda, né, encontrou expressão e ainda encontra expressões em iniciativas. E essas iniciativas ajudaram e ainda ajudam a conectar as pessoas no mundo. Então, essas ações apoiaram, né, suporte, quer dizer, dar suporte, dar apoio, apoiaram e ainda apoiam o desenvolvimento da tecnologia na internet. Então, o autor desse texto resolveu usar o present perfect here, aqui, porque essas ações não são ações que simplesmente foram feitas no passado, como aqui no caso que eles fundaram, aqui no caso que eles participaram. Tá vendo? Eu estou falando aqui uma data, eu estou falando só de coisas pontuais que aconteceram, aqui de coisas que eles quiseram promover o desenvolvimento aberto da internet. Então, nesse primeiro parágrafo, eu estou falando simplesmente de coisas passadas, por isso que eu estou usando o simple past. Por outro lado, no segundo parágrafo, são coisas passadas, mas que ainda têm uma relação com o presente. E daí é por isso que eu estou usando o present perfect. E daí você fala, mas e essa daqui, has been working? É um tipo de present perfect que enfatiza a continuidade da ação. Então, eu estou falando aqui, ó, has been working, the Internet Society has been working since its founding to make the goal a reality, quer dizer que ela começou a trabalhar e ainda está trabalhando no momento presente. Ok? É bem semelhante, não tem diferença se eu dissesse aqui, ó, I have worked at Insignia for 7 years, é igual de eu dizer I have been working at Insignia for 7 years. Nesse caso, não tem diferença. I have been working e I have worked é a mesma ideia. Não é hoje que a gente vai ver mais profundamente aqui o present perfect continuous, mas quando eu coloco o have been e o ing, eu estou mais enfatizando a continuidade da ação. A única diferença é essa, ok? Então, nesse texto aqui, o has been working está sendo usada para enfatizar que ela ainda continua e provavelmente vai continuar trabalhando para ajudar a internet, ok? Então, a ideia é que com essas duas últimas aulas e mais essa, a gente se sinta mais bem preparado para continuar lendo textos em inglês e interpretando esses textos de maneira mais precisa. E para isso, a minha ideia era a gente... mas faltam 5 minutos. A minha ideia era a gente tentar ler esse texto aqui, prestando atenção no tempo verbal, que não vai necessariamente ser o present perfect, né? Tem mais a ver com outras ideias aí, mas a gente está sem tempo. Então, uma outra coisa, a gente vai fazer isso a aula que vem. Uma outra coisa que eu tinha planejado é a gente rever e aprender uma coisinha nova em relação aos comparativos. Então,
vamos esquecer os tempos verbais nesses 5 últimos minutos. A gente retoma a semana que vem. E daí a gente... ou a gente pode fazer isso... eu quero fazer rapidinho com vocês esse daqui. Então, para rever aqui, quando a gente compara, quando a gente usa o comparativo, qual é a resposta aqui, ó? Eu uso adjetivos comparativos quando eu estou comparando duas ou mais, 3 ou mais coisas, pessoas ou grupos. Qual é a resposta? Two or more, or 3 or more. Coloquem aí no chat rapidinho, que daí eu marco aqui e a gente vê as respostas. Eu uso o comparativo, lembrando, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui do comparativo, ó. Isabelle is older than Rafaela. Elas são irmãs. Essa é Isabelle, essa é Rafaela. Isabelle is older than Rafaela. Tá vendo que eu estou usando o comparativo para comparar as duas. Se eu for comparar a Isabelle com o Theo e com a Rafaela, eu não vou poder dizer older, eu vou ter que usar uma outra forma. Então, qual é a resposta aqui? Two or more, or 3 or more. Two, a Iana colocou two, está correto. Qual é a forma correta aqui do comparativo para strong? I am strong, but my brother is... Eu sou forte, mas o meu irmão é mais forte. Qual é? Strongest, stronger, or as strong? Fácil, hein? Será que é strongest ou é stronger? Stronger. O strongest, Iana, é se eu fosse comparar o meu irmão comigo e mais outras pessoas. Aí eu falaria ele é the strongest. No problem, é errando que a gente vai lembrando. Aqui, many adjectives are changed into the comparative form by adding. Então, o que eu coloco no final? O o ust ou o is? Todo mundo sabe, né? É o Qual é a forma correta aqui, ó? O meu telefone é caro, mas o telefone do Joe é mais caro. Como que é? Expensiver, most expensive or more expensive? Eu estou comparando o telefone meu com o do John, do Joe. More expensive, né? Expensiver não dá certo. Aqui, a long adjective of 3 or more syllables is changed into a comparative adjective by... Então, quando eu tenho aqui expensive, 3 ou mais sílabas, eu coloco o ER no final, eu coloco o EST no final, ou eu coloco o more antes da palavra? A gente acabou de ver aqui, eu coloco o more antes da palavra. E o que é mais... Qual é o correto de dizer aqui? Do you think Maria is than Selena? Prettier, more pretty, or more prettier? Nesse caso, pretty. Eu tenho duas sílabas terminando com... Uma termina com I. Então, é essa daqui, ó. Prettier. Pretty, prettier. Heavy, heavier. Healthy, healthier. Todas essas palavras, esses adjetivos que terminam nesse caso aqui, ó. Healthy quer dizer saudável. Pretty quer dizer bonita. Heavy quer dizer pesada. Todos esses que terminam com o Y, nesse caso, vão ficar assim, ó.
prettier. Eu vou colocar o ear. Prettier. Eu transformo o Y em I e coloco o ER no final, ok? Então, aqui o correto é prettier. Eu nunca vou ter o more junto com o porque o more já quer dizer. Então, se eu falo more prettier, é a mesma coisa que eu estou falando mais grande ou mais maior. É, mais maior, né? Então, a gente não fala assim. E que forma não está correta, não é uma forma correta do clever. Clever quer dizer inteligente. Cleverer, cleverer or more clever? Será que eu posso ter duas possibilidades? Eu não sei qual é essa resposta. More clever, clever, cleverer. Eu acho que é essa daqui, mas a gente vai ter que ver, hein? Aqui, tá quase acabando. Qual é o correto? English is easier, more easy, or easier than? English is easier Japanese, more easy Japanese, or easier than Japanese? Falando uma coisa com a outra, né? Então eu vou ter que dizer easier. Aqui então é um outro exemplo, né? Ó. Easy, easier. Então, só que não é só o easier, eu tenho que colocar o than, nesse caso que eu estou comparando duas pessoas, duas coisas, né? O inglês com o japonês. E aqui, which is correct? É aqui que eu queria chegar. This year, the weather is than last year. Então, esse ano, o clima está pior do que no ano passado. Então, aqui a palavra é bad, é ruim, né? Mais ruim, a ideia seria. Qual que é? Better, worse or worser? Eu quero dizer que esse ano o tempo está pior do que no ano passado. Eu vou querer dizer esta palavra aqui, o worse. Não é nem better e nem worser, é worse. Lembrem disso, a gente vai voltar nisso à aula passada, porque o comparativo tem esses comparativos que são irregulares. E aqui um exemplo. Which is comparative? Whose English is mine or his? Né? Qual inglês é melhor? O meu ou o dele? Qual que é? Good, better or best? Better. Não é nem gooder, nem good, nem best. É better. Vamos ver se a gente acertou tudo. Ué, eu pus aqui para checar. Olha, acertamos. 100%. Acertamos todos. Então, aqui no número 7, que eu estava em dúvida, aqui está correto dizer e aqui também está correto. Só não está correto essa daqui. Então, mais inteligente pode ser em inglês, é uma exceção, cleverer ou more clever. Então, eu quis trazer esse quiz aqui não só para a gente lembrar, mas para a gente ver que às vezes você pode ter duas formas, mas são bem raras. E aqui o comparativo de bad é o worse e o comparativo de good é better. Ok? Isso é importante porque aparece bastante em muitos lugares. Eu sei que já são 3h35, vocês têm outra aula. Então, a gente discute no grupo o horário das nossas aulas, se vai continuar de sexta ou se vai voltar no sábado. Eu, particularmente, estou gostando, para mim está sendo bom essas aulas na sexta à tarde, ok? Mas daí a gente discute melhor lá. A Duda tinha falado sobre isso, né? E Ana, você ia falar uma coisa? Não, eu só ia te perguntar mesmo o que você estava achando, porque sexta tá legal, assim, né? Se todo mundo tiver bom para todo mundo. Para mim tá. E daí também vocês ficam no sábado livre para vocês estudarem, etc. Eu sei que a Duda volta no sábado, ela já falou que ela prefere.
Vamos analisar. Eu estou gostando de ter os sábados de manhã livre, viu, Duda, para eu fazer umas coisas que eu gosto, como, por exemplo, pão. Então, vamos ver. A gente conversa lá. Quem mais acha que está sendo bom de sexta? Se a maioria achar, Duda, aí é bem provável que a gente continue de sexta nesse horário, ok? Mas daí a gente conversa melhor. Então, thank you very much. Bom fim de semana para vocês e see you next week. Então a gente vê aí como vai ser na semana que vem, se vai ser na sexta ou se vai ser no sábado, ok? E de qualquer. Ai, desculpa, pode falar. Não, pode falar. É que pra mim é melhor no sábado, porque, tipo, geralmente em sexta eu tenho que entregar os trabalhos da escola. E aí fica muita correria pra mim, sabe? E aí eu tenho que ficar até tarde e tal. Entendi. Mas vamos ver lá o que fica mais interessante para todo mundo. Tá, eu acho que é só isso mesmo. Eu acho que o que ficar melhor para todo mundo é o que a gente deve fazer, ok? Mas a gente conversa então durante a semana. Thank you very much. Have a great weekend. Bye bye. Tchau, professor. Obrigadão pela aula. Bom final de semana. Tchau. Não se assustem com o present perfect. Tá bom. Bye Tchau, bye. professor. Gratidão.